Galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu trouxe o Vitor para conversar com a gente. Inclusive, a gente está testando novos equipamentos aqui, estamos evoluindo no podcast. Tá chique? Tá chique aqui. E aí eu trouxe o Vitor pra gente falar uma coisa não, dar conselhos amorosos, assim, né? Falar um pouco sobre questões do coração e eu acho que é a parte mais prática disso, né? Legal. Aí vou deixar você se apresentar aqui pra gente. Então, pessoal, sou o Victor, sou casado fazem cerca de 4 meses, então tem algumas coisas para falar. E eu namorei antes de casar por cerca de 2, 3 anos, então tem alguma pequena bagagem aí, falar alguma coisinha, tentar ajudar vocês em algum ponto. E é muito interessante porque, assim, o Vitor, eu acho que, tipo, eu tive essa ideia, como surgiu a ideia, né? A gente foi fazer, tipo, o caminho pra Aparecida a pé. E aí a gente tava voltando no ônibus de Aparecida pra São José, né? A gente tava voltando, e aí ele tava do lado de uma amiga minha. E ela namora há bastante tempo, assim, né? E eles estavam conversando. E o pior é que eu nem peguei a conversa inteira, eu peguei, tipo, trechos, assim. E eu peguei uma parte específica que você tava falando assim, então, não, porque você tem que sentar com a pessoa antes de casar pra alinhar as coisas, isso aqui. E eu falei, cara, as pessoas precisam saber disso, entendeu? Porque às vezes tem coisas básicas que a gente não pensa sobre. Sim, é até engraçado, né? Ela fala, trouxe o Victor falar sobre conselhos amorosos. Então, basicamente, a primeira pessoa que eu namorei, eu casei. Mas é uma coisa boa, né? Então, uma coisa muito importante, assim, primeiro ponto a falar é que você nunca vai ter 100% de certeza. Então, não é algo cravado, escrito em pedra, assim, que você vai olhar para a pessoa e vai ser igual ao filme. A gente tem um problema que geralmente, a gente começa a romantizar a nossa vida como se fosse tudo um filme, uma série. E ainda mais depender da nossa idade, né? Quando a gente está no ensino médio, final de ensino médio, assim, a gente tem uma visão muito romantizada e a gente acaba por pagar o preço por causa disso, né? Então, até antes de começar aqui, eu perguntei pra Ana se ela já viu How I Met Your Mother. Porque lá é uma série que basicamente são mil e uma desventuras de relacionamentos e bater cabeça com essas coisas. Então, a primeira coisa a se pensar e a saber é ver que você não vai ter 100% de certeza e você não vai olhar para uma pessoa e falar, essa é a pessoa certa. Tipo, anjos cantando e um foco de luz da Sim, um pessoa. foco de luz, É essa pessoa. vai ter um som angelical. Não vai acontecer isso. Pode acontecer de você olhar para uma pessoa e falar, pô, tem futuro. Tem potencial, Há hein? possibilidades, tem potencial. Mas a gente não pode ficar dependendo só desse emocional. Sim. Ele é um bom lugar para você ter um arranque. Ele é um bom motivo para você ir para frente. Só que depois disso é toda uma construção. E eu vejo que essa parte da construção é a mais difícil do relacionamento. Mas é o que faz funcionar, né? Tipo, Sim. É a base de tudo. Sim. Porque quando você vai começar a conhecer uma pessoa, é o primeiro ponto, né? A gente, pelo menos a maioria das pessoas, imagina que vai namorar e é para casar. Tem uma frase muito engraçada, né? O namoro, ele sempre vai acabar. Ou vai acabar, acabou o namoro, ou vai acabar no noivado e depois no casamento. Então, pelo menos, essa é a ideia que a gente tem em geral, né? E quando a gente está conhecendo a pessoa na fase, até um pré-namoro, assim, antes do namoro, que a gente está mais conversando, fazendo uma amizade, assim, a gente já começa a ver se ela tem coisas parecidas com a gente. Sim. Ou coisas totalmente distintas. Porque uma coisa é você conhecer a pessoa de uma conversa no café, uma conversa de trabalho, alguma coisa assim, e outra coisa é você realmente sair com a pessoa e conversar com ela sobre coisas um pouco maiores, profundas, né? É verdade. E aí você tem que ter algumas coisas em mente, assim, de coisas que, por exemplo, você de modo nenhum aceitaria numa pessoa. Que você fala, pô, isso aqui, às vezes não é um defeito da pessoa, mas é algo que você não consegue conviver, não consegue conciliar. Que não alinha, né, com o seu propósito. Exatamente. Isso é uma coisa que eu acho muito importante para relacionamento, para vida, mas principalmente relacionamento, do seu propósito. Sim. Porque, assim, em tese, se você namora, é pra você ter algo a longo prazo, tipo, sim, casar e, tipo, construir algo com a pessoa. Então, aí já parte desse pressuposto, né? Se você não tem esse propósito, talvez algo esteja desalinhado e esquisito. Tipo, aí você tem que ver, tipo, pra que eu tô namorando? Porque muitas vezes eu acho que as pessoas, elas se deixam entrar em relacionamentos
e elas não sabem pra onde aquilo tá indo. Que é uma coisa, tipo, do momento. Então, tipo assim, nossa, eu tô muito apaixonada por essa pessoa. E, uau, que incrível. Tipo, borboletas no estômago. Só que você não tem um real propósito com ela. Tipo, e o que você quer construir com ela? Você se imagina casando? Às vezes a pessoa nunca parou pra pensar nisso. Sim. E, tipo, eu acho isso muito louco. Como assim você nunca parou pra pensar, tipo, o que você quer ter com a pessoa? Sim. E uma coisa que ela falou, borboleta no estômago, isso aí no começo é o comum, né? Quando você tá apaixonado, assim, toda vez que você for marcar de sair com a pessoa, toda vez que você for marcar de ver essa pessoa, você vai ficar todo ansioso, animado e tal. Passa, uma hora passa, às vezes demora, mas passa. Pra mim demorou, acho que. Demorou um Tá tempo. até hoje. Demorou acho que um ano pra passar tipo, mais forte, assim. E aí. Sério? E passa. Não, passa. E aí o que você tem que ficar esperto é que eu já vi muita gente começar um término de relação ou alguma coisa nesse sentido porque parou de sentir esse sentimento gostoso. Verdade. Então, por exemplo, eu tô saindo com a pessoa, eu não tô mais me sentindo tão ansioso assim, já não tô tão animado. E aí a pessoa atrela esse sentimento exterior a alguma coisa que pode não ser a relação certa. E aí isso passa, né? E o importante, na verdade, no fim das contas, é o amor. E aí a parte mais bonita da relação, na verdade, é quando a paixão deixa de ser paixão e passa a ser amor. Porque são duas coisas diferentes. Paixão, ela é muito mais ligada a um sentimento. Sim. Hoje a gente também, quando falar de amor, a gente pensa em sentimento. A gente pensa naquela paixão muito grande de ser amor. Mas na verdade não. O amor, como o nome fala, ele não é um advérbio, né? Adjetivo, é um verbo. Então o amor é você fazer algo, é amar. Então é quando você vai se dar a essa pessoa, você vai conseguir tirar coisas que você não gosta por causa dessa pessoa e vice-versa. Então é uma troca. E aí, nesse ponto que a gente começa a separar, né? Quando a gente está realmente crescendo numa relação e quando a gente está numa relação ou por comodismo ou porque muitas vezes a gente é empurrado pelas forças de fora, assim. Então, pô, todos meus amigos estão namorando, todas minhas amigas estão namorando, todo mundo está assim, eu fico de lado. E é uma pressão forte. Isso é muito real. E é uma coisa que a gente vê muito hoje em Sim. dia. Tipo assim, da pessoa tá namorando mais por, tipo, porque pra ter alguém, entendeu? Tipo, ou por uma questão de carência emocional, do tipo, eu tenho alguém aqui que, tipo, me dá um suporte. Ou no sentido de, tipo, social mesmo, assim, né? Tipo, nossa, todo mundo namora. Aí, tipo, vai pro rolê, vai ter, tipo, casar essa pessoa. Aí fala, não, tem que arranjar alguém. Aí, tipo, arranja, tipo, qualquer um. Não qualquer um, mas, tipo, uma pessoa que não se alinha com o que você Sim. quer. E que, tipo, assim, não tem futuro. E isso que eu acho pior. Porque, às vezes, tipo, a pessoa tá numa relação que ela sabe que não tem futuro. Gente, a gente sempre sabe. A gente sempre sabe se tem futuro ou não tem futuro. Tipo, dentro de você, a gente sempre sabe. E às vezes, ou a gente fica tipo, não tem futuro, mas, não deixa rolar. Ou a gente fica se enganando, do tipo assim, mas vai que, né? Vai que, tipo, dá pra ir pra algum lugar. E às vezes a pessoa perde anos nisso. A gente sente que tem mais poder do que a gente acha que tem. Então a gente pensa que é o super-homem, assim, a gente fala, não, a pessoa é assim, mas eu vou conversar com ela. Eu vou mudar e ela. ela vai mudar e não sei o que. Pode acontecer. Gente, é possível. Mas aí que tá, a pessoa não vai mudar porque você quer que ela mude. Porque ela ela vai se mudar abriu. porque ela quer. Sim. Então, tipo assim, ela tá alinhada com você no sentido, tipo, quero levar mais a sério isso. E aí ela quer mudar, então ela vai mudar porque ela quer, não porque, tipo, fulano quer que eu mude. Exatamente. E isso é uma coisa que começa a acontecer, né? Que, vamos supor que começou algo assim que você realmente começou a namorar, não porque você falou, nossa, depois de um tempo você percebeu, nossa, essa pessoa realmente, ela é pra casar. Só você tá lá, tá existindo. Pode ser que seja uma saída você optar por uma conversa com essa pessoa e se alinhar, né? Falar, a gente tá namorando não sei há quanto tempo, tal, vejo isso, isso e isso. O que a gente pode fazer para chegar nesse denominador comum aqui? Porque tem vezes que a gente acaba ficando só em conversa muito superficial, assim. Então a gente fica, você gosta de laranja ou amarelo? E, pô, isso aí quando você tá começando a namorar, quando você tá conhecendo a pessoa, é normal. Mas, sei lá, depois de alguns... Aí cada um tem seu tempo, mas depois de algum ano de namoro, alguma coisa assim,
você ainda continuar nesse negócio, mas e rosa e verde, qual que é melhor? É um negócio meio, fica muito infantilizado, assim. Então tem que começar a ter uma cabeça de você conversar coisa séria com a pessoa. Se você realmente quer um futuro assim, você tem que começar a conversar. Por exemplo, eu penso em ter 2 filhos, eu penso em ter 3 filhos. E aí você vai conseguir se alinhar com essa pessoa, porque senão você acaba num noivado e perto de um casamento que vocês nunca conversaram sobre isso. Nossa, isso eu acho muito assustador, mas é uma coisa muito comum. Pior que é. É muito comum. Tipo, eu lembro que uma vez eu tava conversando com uma amiga e ela tava namorando, tipo, fazia um ano, eu acho, uma coisa assim. E a gente tava falando, de casamento, de filho e tudo mais. A gente, tipo assim, o que você quer pra sua vida? Era, tipo, umas amigas conversando. Aí ela tava falando assim que ela nunca tinha conversado sobre isso com o namorado dela. E eu fiquei, tipo, aí eu comecei a me questionar, será que eu sou louca? Tipo, porque eu acho, tipo assim, é muito doido você não conversar sobre o futuro. Não necessariamente, tipo, casamento. Mas, tipo, o futuro. O que que você quer da sua vida? O que que você pensa sobre a vida? Quais são, tipo, os seus valores? O que que é importante pra você? Como você se vê no futuro? O que que você quer? O que você espera dessa relação? Tipo, eu acho que Sim. são coisas que precisam ser conversadas. E muitas vezes a gente não conversa. E eu acho que também uma outra questão que muitas vezes acontece é que a gente tem medo de, às vezes, perder o que tem. Então, tipo assim, você tá namorando com a pessoa e você não sabe se a pessoa tá na mesma página que você. A gente sempre sabe. A gente sente que A gente se engana. a gente percebe que a pessoa não tá na mesma página. Só que aí você fica tipo, eu não vou trazer essa conversa à tona porque vai terminar. Pode ser que termine, porque a pessoa vai falar, ué, mas a gente não quer, não quer a mesma coisa. E aí você fala, não, vamos deixar quieto, vai que a pessoa muda de ideia. E aí vai indo nisso, e às vezes, tipo assim, você se arrasta aquilo por muito tempo, e é muito pior lá na frente, porque em algum momento vai acabar. Sim. E aí é muito pior lá na frente. Ou então, tipo, da pessoa se adequar àquilo, sendo que não é o que ela quer. Sim. Não, e isso é uma coisa que, se você casa assim, pode não acabar o casamento, mas você pode viver um casamento frustrado, né? Sim. E aí você tem que tomar cuidado para não virar uma dependência emocional. Sim. Isso é um problema. Antes, uns anos atrás, no Instagram era lotado de coisa assim. Agora deu uma parada. Tipo, mentorias para saber se você tá com dependência emocional no relacionamento ou não. E aparecendo N vezes isso. Mas dependência emocional, na verdade, é isso que a Ana falou, né? É você ter medo de perder aquela pessoa, mas não ter medo de perder ela por causa da relação em si. Mas por causa do sentimento que você vai ter de vazio e de tristeza. Porque, nunca aconteceu comigo, mas eu consigo imaginar. Tem amigos que passaram por isso. Você terminar um relacionamento deve ser horrível. Sim. Não, e principalmente assim, depois de muitos anos. Então. Assim, né? Porque é aquele negócio, né? Quando você, depois de alguns anos de relacionamento, todo lugar que você vai, perguntam da pessoa. Então aí vamos supor que você termina, aí você vai, chega pra contar, fala, e fulaninho, não veio? Fala, não veio. Então, gente, nossa. E não vai vir mais. E é um negócio difícil. É. E isso você tem que ficar esperto logo no começo, né? Então, por fases de um relacionamento, primeiro você conhece a pessoa, você vai ser uma espécie de amigo, assim, você vai montar uma relação de amizade, de confiança. Sim. Depois vai para um namoro, depois de um namoro, um noivado, depois um casamento, é o esperado. Não tem tempo certo para cada coisa. Claro, tem o bom senso, né? Eu tô 7 anos namorando, mais 7 anos de noivado e agora sim eu vou casar. Mas por quê? Porque eu não tinha dinheiro para fazer a festa, mas agora sim. Então, às vezes, a gente tem que pensar e ver o que é prioridade pra gente, pra vida e também prioridade como casal. Eu acho isso muito importante também, como um acordo. Sim. Porque se as duas pessoas estão de acordo, de verdade, não é uma coisa tipo, eu tô tentando te agradar, é uma coisa tipo, as duas pessoas estão de acordo com aquilo, funciona. Sim. Porque tá alinhado. Agora, se uma pessoa, tipo, eu quero casar rápido, a outra pessoa, vamos esperar uns 5 anos. Aí já muda bastante. E você tem que, depois que você entra no namoro, assim, é uma coisa que eu percebo muito hoje em dia. As pessoas têm um namoro e quando elas estão namorando, elas têm uma ideia do que é uma relação. E quando vão pro noivado, elas têm outra ideia do que é uma relação. E quando vão pro casamento, elas têm uma terceira ideia. Você passou por isso. Acho que você tem muito lugar de fala pra falar sobre essas mudanças. Então, e
o certo, na verdade, a gente acaba caindo nisso, mas o certo é desde o namoro a gente ter uma cabeça um pouco, entre aspas, assim, de casado. Por quê? Porque senão vai ser um choque muito grande de realidade. Porque você tá namorando é uma coisa totalmente diferente. Então, e sua vida vai seguindo junto com isso. Então, quando você tá namorando, geralmente você tem um pouco mais de tempo livre, assim. Quando você já tá noivo, geralmente, pô, o trabalho já tá mais atravancado, os estudos já estão mais fortes, tá acabando a faculdade, por exemplo, algo do tipo. E aí depois que você casa, aí, meu filho, aí é outra vida. Aí é cuidar de casa, mais conta pra pagar. Então, se você, desde o namoro, não começar a ter uma cabeça de preparação para o casamento, ou você realmente viver o namoro e o noivado como uma preparação, vai ser um choque muito grande. E é nisso que, quando o casal ele casa e se muda junto, começa a ter muito atrito. Por quê? Porque viveu o namoro inteiro como se fosse casinha de boneca. Como se fosse um comercial de margarina, tudo bonito, tudo legal. E aí nunca passou por uma conversa séria, nunca teve uma correção mais séria durante o namoro, durante o noivado, porque, querendo ou não, você vai corrigir seu namorado, sua namorada vai te corrigir, isso é normal. Pelo menos deveria ser normal, mas às vezes as pessoas elas omitem essa parte porque pensam que é algo um pouco pesado. Nossa, mas eu vou falar como ela tem que viver a vida dela, e não é bem isso, né? Você vai falar, pô, isso aqui não foi muito bacana, isso aqui não gostei muito, não é legal fazer isso. E aí entra também que você tem que ter bom jeito pra falar isso, você não vai chegar com amor, né? o primário é o amor. Por mais que às vezes a gente erre, né, e a gente vai errar, mas a gente tem que prezar por falar com amor. Então, pô, é difícil na hora. Então, geralmente, por isso que você não fala na hora. Você segura. Você elabora um pouco como ela. Porque se a pessoa acabou de fazer, você vai falar, já dá aquela no meio aqui, ó. Já quebra. Aí você vai, pensa, como é que eu vou falar isso? Aí depois, no momento, você chega e fala, ó, a gente estava entre amigos lá, tal coisa que você falou, fez, não foi muito bacana, não achei muito legal. E é importante você ter essa liberdade. Porque imagina, a pessoa, às vezes a gente não para pra pensar isso, mas, por exemplo, eu que casei agora com 22, eu vou viver minimamente aí 45, 50 anos com a minha esposa. Então é um tempo bom. Você vai viver. Vai uma vivência. Então, né? você vai viver mais tempo junto do que separado. Então, se você não tem uma liberdade para você conseguir falar isso com a pessoa, se você tem uma liberdade de você conseguir ser você mesmo com a pessoa, que é importante. Se você não tem essa liberdade, você tem que conversar. E aí, nisso que entra, porque o namoro às vezes fica muito nessa questão de ser algo muito bonito e que tem que dar tudo certo, e aí acaba que você não erra no namoro. Mas aí você vai acabar errando no noivado ou errando no casamento. Então é melhor. É melhor até no noivado do que no casamento, né? Tipo, essas. Porque, nossa, isso é muito real. Essa questão da liberdade. Porque eu acho que isso é mais comum, tipo, adolescente, assim, que é mais novo, assim, de inventar um personagem pra. Então, tipo assim, não acho tão comum entre adultos. Mas acontece também, né? Sim. Mas, tipo assim, essa questão de você ter liberdade de ser você. Porque eu acho que a pessoa com quem você, tipo, vai criar um relacionamento mais profundo, né? Um relacionamento amoroso, é uma pessoa que precisa ver todos os seus lados, tipo, o lado bom e o lado ruim. Até porque quando você vai morar com a pessoa, vai casar, vai morar com a pessoa, tipo, não tem como você esconder então, você até consegue, só que você não consegue pra sempre. Não, você não consegue, gente, não dá pra sustentar personagem por muito tempo. Em algum momento aparece. Você tem que ser ou ator, ou você tem que ter algum... Nem tem que ser louco, talvez. É tipo fragmentado, se você for fragmentado, talvez. Mas aí, e essa questão de quando você consegue ser você, eu acho que naturalmente vai criando o ambiente da pessoa se sentir confortável pra ser ela também. Exatamente. E aí, nesse espaço seguro, tem uma liberdade pro diálogo. Exatamente. E, que ela falou, em casa você não consegue esconder quem você é, porque você vai estar lá, minimamente. Tem dia que eu não saio de casa, tem dia que eu não boto o pé na rua, então eu tô lá desde quando eu acordo até a hora que eu vou dormir de novo. E aí você tem que saber muito bem com quem você tá querendo formar isso. Por que você tá querendo formar isso? Porque senão acaba ficando algo muito, muito vão, assim. E essa questão de você se mostrar pra pessoa, você mostrar o seu lado, você ter a sua liberdade, isso também não é desculpa para você continuar com seus defeitos e não querer melhorar. Porque às vezes a pessoa vai e fala, não, porque esse é meu jeito de ser.
esse é meu caráter, não, porque Essa sou eu. essa sou eu, esse sou eu sou melancólico, eu sou colérico, sabe? Começa a entrar um monte de desculpa, mas Colocar, não. tipo, signos e temperamentos, né? Isso é falha de caráter. Então, a liberdade, ela não é irremediada, ela não apesar de qualquer coisa. Então, tem vezes que na tua liberdade você vai ver que às vezes você tem alguma falha, algum probleminha, ou não é nenhuma falha, nenhum problema, mas algo que desagrada a outra pessoa. Sim. E aí que a gente vai separar os homens dos meninos, as meninas das mulheres. Porque quando você tem alguma coisa sua que desagrada a outra pessoa, e não é algo ruim, você vai ter que aprender a diminuir ou mudar por causa do outro. Sim. E isso é a parte difícil. Porque quando tá tudo bonito, tudo ensolarado, tudo legal, aí é fácil. É tranquilinho. Tranquilinho. Mas quando chega naquele ponto que você sabe que você tem esse problema, você viveu a vida inteira assim, e a pessoa, por mais amorosa que ela seja, e aponte, vai doer em você. E aí, geralmente, quando dói na gente, a gente quer fazer o quê? Doer no outro. E aí começa a discussão, aí começa não sei o quê. Então a gente tem que saber ser muito humilde, assim. Então, saber ouvir, saber aceitar e ver que muitas vezes, porque a gente tá acostumado, na maioria das vezes, a pessoa falar as coisas pra gente como forma de ofensa, como forma de ataque. Só que quando teu namorado, tua noiva, tua esposa falando, via de regra, tá falando pro teu bem. Se você viu que essa pessoa, vocês têm uma boa relação, ela vai falar pro teu bem. E aí você tem que dar essa mudada de chave na cabeça. Se ela fala isso pra mim, não é porque ela quer me mudar e mudar minha vida, e ela quer ter poder e controle sobre mim e vice-versa. Não, às vezes é porque é uma falha tua. E aí você vai ter que saber ouvir com carinho e vai ter que saber como melhorar isso com carinho. E aí você tem que ver, numa fase do namoro, você tá disposto realmente a mudar isso? Sim. Sim ou não? Ah, não tô. Isso é algo inegociável com outra pessoa? É. Então aí vai ter que entrar uma conversa muito boa. E tem vezes que o namoro pode acabar ou por uma falta de humildade do outro. E não é o fim do mundo, né? Muitas vezes Acontece, gente. Vida acontece. que segue. E aí, às vezes, vai achar outra pessoa e tal. Mas a gente tem que sempre ficar atento nisso, né? Porque senão a gente vai acabar fazendo um personagem, não no sentido que vai mudar a vida inteira nossa, vai mudar a nossa forma de agir, falar, mas a gente vai começar a colocar alguns defeitos nossos muito pra dentro. E vai só colocando pra debaixo do tapete. Mas uma hora fica um montinho, né? Em cima do tapete. Uma hora explode. E aí uma hora vai dar ruim, uma hora vai dar errado. Isso duas coisas que você falou. Tipo, a primeira é essa questão de colocar pra debaixo do tapete. Eu acho que isso na vida, se não só relacionamento. Sim. Muitas vezes, é tipo um armário que você vai tacando coisa. Aí, tipo, vai explodindo. E quando você vê, pá, cai tudo em cima de você. Então, eu acho que problemas e questões precisam ser resolvidas na hora. Tipo assim, Sim. na hora que eu digo naquele momento, assim, sabe? Tipo, será que eu tenho esse defeito mesmo? O que eu posso mudar? Tipo, e não ficar tipo, vou fingir que não tá acontecendo, porque depois aquilo vem te assombrar, gente. Exatamente. É muito ruim isso. E o importante é como eu vou mudar, que tem coisa que às vezes é tua de sempre. Então, vamos supor, eu tô namorando com uma pessoa que às vezes ela é muito egoísta. Ela não sabe muito ouvir meu lado, ela não sabe muito bem levar minhas opiniões em consideração. Tem que entender que ela não tá fazendo isso exclusivamente com você. Você não é tão importante Nossa, assim. Sim, meu Deus, sim. Então, ela viveu a vida inteira dela assim. E aí, o bonito de um relacionamento é que você sempre vai sair dele melhor. E sair por um noivado ou sair de acabar, mas você vai sair melhor em algum ponto. Então, essa pessoa que é muito egoísta, ela é assim, vai ver a vida dela. E aí. E às vezes ninguém nunca falou. Às vezes a pessoa não percebe. A pessoa não percebe. E às vezes, tipo, ninguém nunca falou pra ela. Porque a vivência dela é essa. Exato, na bolha dela aquilo é comum. Ou, tipo, as pessoas que ela convivem, tipo, ou não falam pra ela, ou tem mais um problema e não vê que é um problema. Isso é muito doido, tipo. Isso é muito louco. Tem vezes, assim, que eu já vi uma pessoa falar uma barbaridade gigantesca, assim, tipo, em outro meio, e todo mundo ri e concordar. Falar, meu Deus, isso é normal? Isso também, eu fico, gente, como assim? Desde quando essas coisas são normais? Então. E aí o problema disso é se você não se abrir a você escutar e querer mudar. Então, se essa pessoa egoísta não quiser melhorar esse egoísmo dela,
E é difícil você chegar pra uma pessoa e Sim. virar e falar, ó, tu é egoísta. Você tem esse Nossa, assim, problema. uma Sabe? pedrada. E não tem muitas vezes como você mascarar muito isso, colocar um Sim. jeito bonitinho. Olha, às vezes você não me ouve. Porque tem vezes que o que acontece? Um problema nosso, ele acaba gerando muitas coisas. Então, por exemplo, o egoísmo. O egoísmo ele pode gerar você não ouvir a pessoa, você pensar só no teu. E aí isso vai gerar alguns exemplos, pode ser. Então você não ouve, você só quer falar, as suas opiniões são as melhores, tudo mais. Só que se você pegar todas essas coisas isoladamente, você vai ter que resolver uma de cada vez. Então você vai ter que resolver não ouvir, você vai ter que resolver não, falar muito fora de hora e querer ser ouvido sempre. E se você for tratar tudo isso isolado, vai ser muito difícil. Porque Sim. você tem que achar a causa do problema. Então muitas Nossa, é real vezes isso aí. a causa do problema é o egoísmo. Um exemplo. Então, há uma conversa com a pessoa e fala, ó, vejo que você tem essa atitude, essa atitude, essa atitude. Isso não acho legal, não acho bom. E eu acho que você tem isso porque você pode ter um problema com o egoísmo. E é difícil tu chegar pra pessoa e falar isso. É. E aí você tem que ter a coragem, a liberdade de falar. E essa pessoa vai ter que ter a coragem de ouvir, né? Por isso que é uma maturidade dos dois lados, né? Tanto de quem Sim. fala, pra não ser tipo um ataque, ser tipo uma correção com amor mesmo. Tipo, olha, não tá legal Sim. isso, precisa mudar. E da pessoa ter maturidade do tipo, realmente, tipo, se a pessoa falou, preciso prestar atenção E nisso. amanhã pode ser você que vai tomar essa, então tem que ficar Dos esperto. dois lados. E aí é nisso que, por exemplo, você fala isso pra pessoa, e pô, o comum vai ser a pessoa, a primeira vez que alguém pode ter falado isso pra ela pode não entender. E aí é só um exemplo do egoísmo, mas pode ser qualquer coisa. E aí a pessoa vai falar, não, mas como assim eu sou egoísta? Não, porque eu ajudo tal pessoa, eu faço bem, não sei o que, eu elogio tudo mais. Aí ela é tipo fases do luto, assim, sabe? Primeira a Negação. negação. Aí ela vai negando. Aí vai muito da dinâmica de cada casal. Tem casal que tipo, ah, não, tudo bem, depois volta nesse assunto. Ou tem casal que você vai ficar batendo na tecla e falar, não, tu realmente tem esse problema, você realmente tem isso, 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 e a gente tem que ver como melhorar. E aí não tem muito certo ou errado de como fazer isso. Mas o amor é o que impera. Em primeiro lugar, tem que ser muito amoroso e fazer do máximo para isso não virar uma discussão, virar uma briga, alguma coisa do tipo, né? De não ser um ataque, né? Eu acho que é Sim. isso, tipo, de nenhum dos dois lados ver isso como um ataque. Mas, tipo, é uma coisa da vida, né? E às vezes a própria pessoa não vai conseguir se melhorar, você não vai conseguir melhorar a própria pessoa. Então aí chega a hora de você ter uma ajuda terceira. Então, por exemplo, eu já vi casos de pessoas próximas assim, que muitas vezes ou ele foi fazer uma terapia, ou ela foi fazer uma terapia, ajudou, né, nesse processo, porque numa Nossa, terapia ajuda ela muito. descobriu Eu sou que. super, tipo, a bandeira da terapia, eu faço terapia. Ela descobriu, tipo, pô, realmente, eu sou egoísta. Não, realmente, tem esse problema. Ou uma terapia, ou, por exemplo, uma direção espiritual, procurar uma busca maior da virtude. Tá, se eu sou egoísta, o que eu posso fazer? Eu posso ser mais humilde. Eu posso, por exemplo, se eu sou muito egoísta e eu sempre quero ter minha voz ouvida, eu posso, em algumas situações, mesmo eu sabendo que eu tô certo, eu deixar ser contrariado. Pra eu ir treinando isso, porque é tudo treino, né? A virtude, como a antivirtude, é tudo um treino. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, o egoísmo, o orgulho, que são as coisas mais Sim. preponderantes hoje em dia que a gente percebe numa relação, assim, que às vezes a gente de fora, em alguma relação, pode perceber e falar, putz, esse negócio não tá certo. E aí, na relação, os dois não percebem. E aí é um Nossa, negócio isso é muito perigoso. real, porque às vezes a pessoa tá, às vezes, tão cega de paixão, ou, tipo, tão acostumada com aquela situação que ela não percebe. Aí alguém de fora vê, que às vezes é uma situação muito, tipo assim, gritante. E não tem como você falar, né? E aí você fica, tipo, nossa, mas... E aí? Gente, então... Mas tem umas situações que você fica, tipo... Por isso que é bom também ter a amizade, assim, tipo assim, Sim. ter amigos ao redor. Não ser uma coisa, tipo, casar uma ilha, entendeu? Tipo assim, um e o outro e não tem amigos e não tem pessoas próximas. Porque eu acho que também a amizade contribui muito. Relações eu acho que precisam ser cuidadas, né? Tipo, é parte de uma relação saudável. Qualquer relação que seja, essa coisa de você falar pra pessoa quando ela tá errada.
Tipo, eu acho, tipo assim, eu fico. Não entra na minha cabeça pessoas que têm relacionamentos, amizade, namoro, casamento, sei lá, que não fala a verdade, passa pano pra tudo. Sim. Então a pessoa tá claramente errada, você sabe que a pessoa tá errada, e aí a pessoa fala, né, tô errada? Você fala, não, imagina. Gente, não, tá errada sim, entendeu? E tipo, mas é aquela coisa, falar com amor, entendeu? Porque se a pessoa tem um amigo, a pessoa fala assim, olha, então, tipo, se é uma coisa muito gritante, tá, gente? Se é uma coisa muito assim, extrema e você vê acontecendo, você fala assim, tipo, o que você acha dessa situação? Tipo, você acha? Joga um verde pra colher madura, né? Exato, entendeu? Porque, tipo assim, às vezes é uma coisa que a pessoa, nossa, tipo, tô me comportando dessa forma, nossa, sabe? Não reparei. Entendeu? Dá um clique a pessoa Sim. também. Por isso que é importante a gente ter, tipo, essa liberdade de falar. Acho que em relações em geral isso é importante. Sim. Tipo, de você apontar as coisas pras pessoas e deixar ser apontado em você também. Que não é só, tipo, você tá errado. Mas, Que aí tipo é assim, fácil. mas de você falar, nossa, pô, tô errando nisso. Então... Boa. E isso chega num ponto, que né, falou de amizade, né? De não ser. Porque tem gente que começa a namorar e esquece esquece tudo. tudo. Tipo, se você fizer isso, sei lá, primeiro mês de namoro, segundo mês de Comecinho, namoro. normal, No comecinho é normal, mas tipo, deu 6, 8 meses, um ano. Claro, cada tempo de um é um tempo, mas jogando alguns números aqui. E você, e aí, cara, a gente vai fazer um negócio hoje? Vamos ver o jogo de tal time lá? Vamos fazer uma coisa? Pô, hoje não dá que eu tenho compromisso já. Tudo bem, já tem um compromisso e tal, mas tipo, vamos fazer tal coisa? Primeiro eu vou falar com ela pra ver se não tem nada. E, pô, depois que passa um tempo, tem que também deixar respirar um pouco, né? E também é uma dinâmica que você vai aprendendo com a relação, né? Sim, vai depender muito da relação, porque tem gente que, por exemplo, gosta de deixar tudo marcadinho. Tem gente que não, se der, deu, se não der, não deu, e vai muito dos dois. Ou bem te avisa. Então, e aí nisso você tem que estar alinhado, né? Porque, por exemplo, se você namora com uma pessoa muito metódica, você é um pouco mais de boa, relaxado, assim, não que isso seja um problema, mas Sim. a pessoa ela vai ter o jeito dela de viver, entender a vida. Então, a pessoa metódica, terça-feira, começa às 5h30, acaba às 6h37, então 6h38, sabe? E aí, e você lá pensando na morte da bezerra, você olhando assim o mundo, e então tem que alinhar até isso, e é importante. Claro, você não vai chegar, deu 8 meses de namoro, você vai olhar pra pessoa e falar assim, hoje a gente vai conversar sobre tudo, senta 9 da manhã, só vai sair 10 da noite daqui, não. É uma construção. E eu acho que quando você vai construindo naturalmente, tipo, não é uma coisa que você fala, nossa, está na hora, vamos falar. Exatamente. Que é tipo assim, você vai construir, tipo, uma amizade, tem uma base de confiança com a pessoa, às vezes até, tipo, de você conhecer e falar, não, essa pessoa a gente tá alinhada. Aí vai começar a namorar, naturalmente vai surgindo as questões, e você vai apontando aquilo, vai conversando sobre. O importante é não deixar passar. Então, tipo, sempre vai surgir uma situação que você vai ter alguma coisa pra falar. Se realmente for importante o que você tem pra falar, se não for só, tipo, algo que ela fez e você não gostou e você quer dar uma cutucada, aí melhor não, aí deixa passar. Mas se for algo importante pra você falar, você tem que dizer. Porque senão vai passar e aí você não vai ter outra chance de falar. Ou quando tiver outra chance, talvez seja algo maior, ou talvez. Então não deixa passar. Para, fale e converse. E aí, junto com a relação, você vai crescendo, né? A outra pessoa vai crescendo assim. Então, quem já namora, quem já é noivo, quem já é casado, se olha hoje, se olha um ano atrás, é muita diferença. Porque não é só no namoro que você vai mudando, mas também por causa das relações sociais. Uma relação no trabalho, uma relação com amigo. Então, você vai acabar sendo fruto das suas relações. E aí é importante você conseguir se situar. E ainda mais nessa questão de amigos que você falou, tem vezes que você pode começar a namorar alguém e perder a amizade. Porque aí é uma coisa isso também que você vê que quem que é amigo mesmo. Tipo, não que a pessoa não seja, tipo, nossa, falsa. É que às vezes, tipo assim, não tá mais alinhado, entendeu? Exatamente. Tipo, assim, a amizade também tem isso, não é só, tipo, relação namoro, assim. A amizade também tem isso. Às vezes você não tá mais alinhado com a pessoa, às vezes vocês estão indo pra caminhos muito diferentes, não dá mais pra coincidir. Exatamente. Então, por exemplo, se você tá namorando e a pessoa tá solteira, quando você tá solteiro, você geralmente não tem tantos compromissos assim com outra pessoa, você tem mais liberdade de horário. Porque, por exemplo... Tempo livre, não tem nada a ver. Quando você casa e começa a morar com a pessoa, vocês dividem a mesma casa, dividem quase o mesmo relógio, assim, vamos dizer, né?
Então, pô, você tem que dar uma satisfação pra pessoa. Ah, vou chegar a tal hora, vai acontecer tal coisa, vou atrasar. Isso é um negócio que, se não for bem exercitado no namoro, quando chegar no casamento, você vai falar, nossa, mas a pessoa tá me prendendo, eu tô enfiado aqui, é um grude que tem que falar cada horário. Não, é algo normal. Que nem Porque quando você se importa, não é tipo assim, vou bater cartão aqui. então. É que nem quando você mora com seus pais. Quando você mora com seus pais, você vai falar, pô, eu vou chegar a tal horário em casa. Tipo, mais ou menos isso. Sim. A diferença é que os pais vão dar uma chiada maior. Mas é importante, então, desde o namoro, se você criar uma relação que vai te facilitar pro casamento, vai ser mais fácil. Então, no namoro, muitas vezes, não tem isso de falar horário. Eu percebo, assim, via de regra. E se você colocar isso, às vezes pode te ajudar para quando você for casar. Porque se você já tem uma noção assim, tipo, ó, vou chegar. Você não mora com a pessoa, então você fala, ó, hoje eu vou chegar em casa a tal horas, então você mandar uma mensagem, talvez não consiga ver e tal. Ter esse alinhamento assim é legal. Porque quando você casar, você vai mudar, né? Ah, vou chegar em casa a tal hora. E eu acho interessante isso, porque não é uma questão, tipo, a cada 5 minutos, nossa, estão fazendo tal coisa. É uma coisa, tipo assim, de que você se importa com a pessoa, você não quer que a pessoa fique preocupada, ou, tipo, Sim. sei lá, elaborando mil ideias na cabeça dela. Então, Sim. tipo assim, olha, tá horário, eu vou estar, sei lá, numa reunião, eu vou estar numa aula importante, fazendo prova, sei lá. E aí eu não vou conseguir responder, então pode ser que eu demore pra responder. Sabe? Tipo assim, coisas desse tipo que dura, tipo assim, 10 segundos pra você mandar uma mensagem. E, tipo assim, e também eu acho que é um bom termômetro. Se você não tá nem aí, tipo, com a pessoa, você fala assim, dane-se, sabe? Não vamos mudar. Talvez você não se importe tudo com a pessoa. Sim. Talvez você não goste dela. Então já vai no termômetro. Ou também, às vezes, a pessoa, ela tá tão acostumada a viver sozinha, assim, meio lobo da matilha, que ela não... Lobo solitário. É, o lobo solitário que se desprendeu, desgarrou da matilha. E aí ela também não sabe falar. E aí, se isso for uma coisa importante pra você, tipo, pô, eu gostaria que você me falasse um pouco mais, tal, pra eu saber. E às vezes, isso que acaba sendo um problema. No namoro, como o pessoal tem uma visão que um namoro é tipo, hoje em dia, uma ficada Premium Plus, sabe? Tipo, não tem muito esse negócio de, pô, não, você tá namorando, você deve satisfações da outra pessoa. Eu acho que é tipo responsabilidade. Eu acho que como você tá só ficando, tipo assim, ficante, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, você não tem a responsabilidade de um compromisso. Exatamente. Então, tipo assim, não deve ser de você, não quero saber, tipo, só tem a parte boa. Agora, quando você tá namorando, não que, tipo, a responsabilidade seja ruim, mas às vezes as pessoas veem como uma coisa ruim. Vai me prender. É um fardo, um peso. Entendeu? Porque as pessoas hoje, elas têm muito medo de, vai mudar quem eu sou, vai mudar minha imagem. Fala tipo, pô, cara... Mudar minha essência. Se um negócio tão pequeno desse mudar quem você é porque o que você é muito pouco. Então, tipo, Fica com essa pedrada aí. Você é muito exterior, assim. Então, pô, se você tem teus valores, você tem coisas que você acredita, você tem tudo isso, pô, não vai ser falar um horário, falar alguma coisa, agradar a pessoa que você ama, que vai fazer tu mudar a tua imagem e quem você é. É uma responsabilidade. No namoro você deve satisfação um ao outro. Sim. E aí, também nessa questão de satisfação e também questão de amizade, que nem a Ana falou, tem muitas vezes que as pessoas que você tinha como muito amigos quando você era solteiro, depois de um tempo de relação, talvez você não sejam mais tão amigos assim. Não porque, você vai brigar com a pessoa, vai pegar mal, porque a pessoa vai odiar que você tá namorando, mas é porque a vida do solteiro é diferente da vida de um casal, assim, seja namorando, noivando ou casado. Porque, outra questão do horário. Quem tá solteiro, porra, se o cara sair 10 da noite, chegar às 5 da manhã, 7 da manhã, tanto faz, velho. Não tem pra quem dar satisfação. Agora, tipo, você namora e tal, às vezes você não consegue fazer isso também, porque geralmente o lugar que a pessoa solteira vai, geralmente a pessoa que namora não vai. Via de regra. Ou, tipo, é um lugar que você, sei lá, não gosta de ir com minha namorada e tal. Às vezes, se gostasse, poderia ir junto. Não quero ir. E às vezes também, tipo, os gostos mudam. Tipo assim, o momento seu mudou. E aí você fala, tipo, eu não tô mais na vibe de ir em tal lugar, fazer tal coisa. E aí é normal. E aí, querendo ou não, a amizade vai mudar. Porque tem a amizade que é muito aquele negócio de estar perto, estar junto, estar falando. Tem a amizade que você não se vê há 4 anos, mas continua sendo amigo. Nossa, sim, eu amo. Então tem várias dinâmicas, né? Exatamente. E aí não se cobre tanto se você vê que algumas amizades estão dando errado. Tipo,
Não que você não tenha que, sei lá... E às vezes não é, tipo, dar errado. É que tem amizade que, tipo, vai durar por um certo período. Sim. E tem amizade que realmente vai pra vida inteira. Que mesmo que vocês estejam em momentos diferentes, você consegue alinhar com a pessoa e, tipo, a dinâmica continua funcionando. Legal, justo. E o importante é você não largar a mão, assim, tipo, Sim. tô vendo que, por exemplo, tá um amigo meu, a gente tá se distanciando por causa disso, mas aí, pô, igual tu chama teu namorado pra conversar, você vai chamar seu amigo, você vai falar, pô, cara, tô vendo que tá acontecendo isso e isso, e é importante você fazer isso, é uma amizade também que é importante você fazer isso, porque quando você começa a namorar e depois se evoluir pra um casamento e tudo mais, é uma vida totalmente diferente, é uma coisa totalmente diferente, Sim. assim. E uma coisa Então, que você tava falando, tipo, um tempo atrás, sobre inegociáveis, que eu acho que é um ponto muito importante, que tá atrelado a outras coisas. Porque pra você saber o que é inegociável pra você, você tem que ter um mínimo de autoconhecimento. é, Pra saber quem eu sou, o que é importante pra mim. E aí você vai ter esses pontos inegociáveis. E aí isso vai se desdobrar na questão do tipo, eu não posso, não é que eu não posso, mas tipo assim, eu não vou querer me relacionar com uma pessoa que ela vai contra o que eu acredito, contra o que eu acho importante pra vida, contra aquilo que eu quero pro futuro. exatamente. Então, tipo, você tá completamente desalinhada com a pessoa e você ainda, tipo... Então aí não tem como funcionar, né? E o que você falou é muito importante, né? Eu só vou saber o que é negociável pra mim se eu sei. Tem essa palavrinha, o saber. Então, se você não parar um tempo, porque hoje em dia tem muita coisa que é muito corrida, então Sim. você não para um tempo pra pensar na tua vida. Você não para pra pensar no que eu quero amanhã. Você não tem essa autoanálise. Então, se você não tem isso, você não vai saber o que é negociável. E como é tudo muito corrida, é trabalho, é estudo, é vida pessoal, então é tudo muito corrido. E se você não tomar cuidado, você não vai saber o que é realmente importante pra mim. Então, por exemplo, essa pessoa, ela... por exemplo, eu, quando fui namorar, uma coisa que era inegociável pra mim eu não conseguiria namorar uma pessoa que ela muitas vezes falta com educação com outra pessoa. Então, por exemplo, se a gente vai num restaurante, se a gente vai num bar, vai em algum lugar, e a forma que ela trata algum garçom, a forma que ela trata alguma outra pessoa, assim, que não é do convívio dela, se ela não tratasse com respeito, é algo que, se ela não mudasse, pra mim não faria sentido ter uma relação com essa pessoa. Um exemplo, então como eu casei, a Thaís trata todo mundo bem. Isso é legal. Mas, não, e pior que isso você pensa assim, nossa, mas como é que não vai ter educação com as pessoas, velho? Nossa, sim. É o que você mais vê. Gente, é assustador, juro. Não falam obrigado pra pessoa, tipo assim, trouxe o negócio lá, os trancos e barranco caindo, não falam obrigado. Então, tipo, é uma coisa assim que às vezes, coisa negociável não é só, tipo, nossa, quantos filhos a gente vai querer ter, a gente imagina, você prefere morar em casa ou apartamento, no começo... Isso aí é uma consequência. então, no começo, se a gente não tiver dinheiro, você liga de nós morar super longe, mas a gente conseguir morar junto, ai, não ligo, eu te amo, então, tipo, tudo isso. Tem as coisas maiores, mas tem as coisas menores. Por exemplo, a forma que ela trata as outras pessoas, a forma que ela lida com certas situações. E isso você vai ver se é inegociável ou não. E sendo inegociável é aquilo, tá? Vou conversar com a pessoa e ver se ela tá disposta a mudar. E aí você tem que ser sincero e você tem que se fazer aberto. Você tem que se fazer sensível com outra pessoa. E não querer fechar os olhos também. Sim. Porque às vezes você se deixa levar numa relação que tipo, a pessoa não tem aquilo que você acha importante. E aí você vai se deixando levar e você fala, nossa, essa pessoa não tem... E, gente, negociável não é uma coisa tipo assim, que tenha, sei lá, olho verde ou que seja alto. Não é isso. É tipo assim, são coisas básicas, por exemplo, essa questão da educação. E também tem um outro ponto relacionado, que é tipo assim, às vezes a pessoa é muito legal com você, nossa, te trata super bem, e trata todo mundo mal. Em algum momento você vai ser a pessoa que ela vai tratar mal, entendeu? Então, tipo assim, tem que ter essa percepção também, de tipo, mas a pessoa me trata tão bem, não sei o quê. Só que em algum momento você vai deixar de ser novidade pra ela, e ela vai te tratar igual ela trata todas as outras pessoas. E se ela não trata as outras pessoas bem... Então, tipo assim, e é importante ter esse olhar, porque eu acho que as pequenas coisas, elas dizem muito sobre as pessoas. Sim. Então, tipo assim, de saber ouvir, de se importar com os outros, o que é importante, e uma coisa que eu acho importante também, o que é felicidade pra pessoa? Quais são as métricas de felicidade? Legal. Porque isso é uma coisa que, às vezes, pra uma pessoa, pra mim, ser feliz é
passar tempo com a minha família e com os meus amigos. Pra outra pessoa é, tipo, ganhar R$ 1 milhão. Entendeu? Então, tipo, o que é importante pra você? E eu acho que é uma coisa muito pessoal isso. Sim, e não tem certo e errado, né? É. Esse que é o ponto, é ver aquilo que pra você faz sentido ou não. Sim. Porque pra algumas pessoas alguma coisa não vai fazer sentido. E aí não tem por que você tentar se encaixar em algo que não é teu. Porque senão você vai ficar quebrando cabeça. Então, até uma coisa que é importante, né? Tomar muito cuidado com a fórmula pronta de relação que tem no Instagram. Sim, é Porque, tipo verdade. assim, Coisas de TikTok também, nossa, hoje em dia as pessoas levam muito a sério TikTok, sim. Instagram, com conselhos Então, aleatórios, assim. e aí, porque lá a massa quer o quê? Ela quer coisa fácil, ela quer, tipo, uma regra que funcione pra todo caso. E é difícil pensar, às vezes dói a cabeça. Fazer sinapse dói. E aí você tem que não querer regra, mas querer saber pensar e querer saber como chegar. Porque tudo que a gente falou aqui, a gente nada cravou em pedra. Tudo que a São gente coisas falou, que funcionam pra gente, assim, E a gente tentou falar da forma mais abrangível possível, mais abstrata, pra tentar se encaixar. Porque se você ficar tentando achar uma coisa que vai fazer sentido, que vai solucionar o teu problema, você vai achar. E geralmente vai custar R$ 100 e vai ser um curso. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Geralmente vai ser, relação, namoro 2.0, sabe? Um negócio bem assim. Pergunte-me como, Então. E aí é doideira. E é muito louco. Então, por exemplo, o Instagram tinha um caso que eu vi que a pessoa ia, vendeu curso de como fazer tal relação, tava pra casar, tudo mais, Sério? e acabou. E aí ela tirou o curso e sumiu no Instagram. Meu Deus. Então, tipo, é normal. Hoje em dia, Não seria algo tão grande se a pessoa não tivesse feito, tipo, vou te dar um curso de como você pode viver tá, sua relação e tal. É que nem, pô, a pessoa querer ensinar a criar filho e o filho tem só 2 anos. Pô, você ainda tem minimamente uns 16 anos pra você ver se deu certo ou se deu errado. Mas isso é uma coisa interessante. Eu acho que todas essas coisas, assim, tipo, que a gente falou, mas são caminhos. E por isso é tão importante o autoconhecimento, gente. Que aí você vê se o caminho funciona ou não pra você. Nada é uma resposta. Tipo, se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa. Não sei, ninguém Pode ser sabe. que não. A gente não sabe o que vai acontecer. Só que são caminhos. Aí você pensa, nossa, eu penso parecido com isso. Ou tipo, pra mim isso é importante. E você vai construindo o seu próprio caminho. Sim. Ou você pega, tipo, caminhos emprestados, mas o lugar que você vai chegar é um lugar que só você vai chegar. Tipo, não tem como você ver, nossa, fulano fez tal coisa, funcionou pra ele, vou fazer a mesma coisa. Às vezes não, às vezes pra você não funciona. Sim. E tomar muito cuidado com essas frases prontas, tipo, o casamento não é a junção de 2 pessoas, mas sim a adição de uma pessoa, sabe? Tipo, uns negócios assim, de, pô, não, é junção mesmo, velho. Você pensar que é uma adição, fica muito pouco, muito pequeno, né? Tipo, tem eu e tem essa outra pessoa e a gente se junta, assim, separado e vai ficar 2 pessoas, assim, com um casal. Não, tipo, é união, é junto. Porque, ainda mais... depois de um tempo, vocês vão perceber que se não for junto, não tem como. Se você ficar levando muito isso em consideração, você acaba ficando doido. Você fala, nossa, mas ela é outra pessoa, então eu tenho... Não que você não tenha a sua vida separada, mas você pensar só na sua vida separado, só na outra pessoa como um plus, como um adereço à tua vida, isso não vai levar para um caminho bom, provavelmente. Então, o que mais vê hoje é essas frases prontas, essas formas prontas e ter uma relação, de saber se relacionar, mas cada um vai montar a sua própria relação, cada um vai ver o que vai ser melhor, o que vai ser negociável, como que vai caminhar, como que vai chegar nesse ponto comum. E tem namoro que pode começar de uma forma totalmente diferente, assim, por exemplo, eu comecei a namorar só porque eu tava carente. E hoje eu casei com a pessoa e eu sou muito feliz e o casamento é bom. Sim. Outra pessoa, nossa, eu comecei a namorar porque eu queria casar e não deu certo o casamento. Vai ter casos e casos. Nossa, exatamente isso. Tipo, não se você fizer isso, com certeza o resultado vai ser esse. Exatamente. Não é uma operação matemática. A vida não tem. Tipo assim, você tá indo por um caminho e você fala, nossa, agora tá indo pra esse caminho. De repente, furacão, coisa acontece e tudo muda. Não é uma função de X, que você sabe qual vai ser o valor do X no final. Você não vai saber. Tem um fator surpresa sempre. E aí é você saber também lidar com esses fatores surpresas que podem trazer. E nunca se colocar pra baixo, no sentido tipo, pô, no começo da relação eu não fui legal com tal pessoa não foi legal comigo, mas a gente resolveu. Então se resolveu, acabou.
E também não fica tipo, só comigo, acontece com o mundo É. inteiro, tá, gente? Não é só com você. O mundo A inteiro gente não é tão especial quanto a gente pensa. Exatamente, acontece com literalmente o mundo inteiro. Mas aí Sim. no final, no final do episódio, eu sempre falo pra pessoa. A gente passa uma tarefa pras pessoas e pra gente Legal. também, tipo, pra gente aderir. E eu queria, tipo assim, com base em tudo que a gente conversou, qual tarefa você acha que seria legal pra gente? Assim? Questão boa. Eu acho que a tarefa que vai gerar em torno de tudo isso, primeiro é o autoconhecimento. Você pensar, né, naquilo que você acredita, naquilo que para você é importante, no que é inegociável numa relação. E aí eu até abro numa relação, seja namoro, seja amizade, seja qualquer tipo de relação, você saber o que faz bem para você, o que não faz, o que é certo, o que é errado. E você se pautar bem, se guiar pelas virtudes, se guiar pelos valores, e você fazer esse autoconhecimento seu. Então, acho que vai ser a coisa mais importante, assim, porque senão você vai navegar perdido aí no mundo. Então é isso, gente. Eu gostei muito da nossa conversa. Nossa, eu gostei bastante. O Vitor trouxe bastante coisa aqui pra acrescentar pro nosso podcast. E uma coisa que eu acho que também, pra finalizar tudo, eu acho que independente de como você está levando a vida, você fala, ai, nossa, cometi tantos erros, não sei o quê. Acho que sempre é um tempo da gente recomeçar, né? Tipo assim, tentar de novo e Sim. sacudir a poeira e fazer melhor. E é parte da vida, gente. Tipo, errar, terminar, dar errado. Tipo, acontece com todo mundo. E, enfim, se vocês gostaram do episódio, se ajudou em alguma coisa, mesmo que seja só pra refletir, né, sobre a vida. Sim. Então, pode mandar mensagem pra gente, pode conversar. E se vocês também tiverem alguma ideia, sugestão de tema, se vocês quiserem vir aqui conversar também, é só falar. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Vitor, pela Eu que agradeço o presença. convite. Um beijo e até a próxima.